Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa e nós iremos abordar um conteúdo um pouquinho diferente daquilo que nós estávamos vendo nas aulas anteriores. Nós vamos ver um pouquinho sobre a derivação imprópria. E o que é a derivação imprópria? É um processo de formação de palavras em que há a mudança apenas na classe gramatical. Ou seja, não há alteração em sua forma primitiva. Como assim, professora? É quando uma palavra que pertence a uma classe gramatical, mas que em determinado contexto vai ser usada em outra classe gramatical, mas não vai acontecer alteração alguma na forma escrita dessa palavra. E aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos relembrar aqui quais são as classes gramaticais da língua portuguesa? Nós temos aqui os principais, na verdade, as classes gramaticais que nós temos: substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Essas aqui são as classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa. E aí nós vamos ver um pouquinho aqui uma breve abordagem, um breve conceito sobre as principais classes de palavras, aquelas que são mais conhecidas e também mais cobradas. A primeira é o substantivo. E o que é um substantivo? É uma classe de palavras variável, ou seja, vai variar quanto ao seu gênero, feminino e masculino, ou seu número, singular e plural, mas que vai ter como responsabilidade nomear os seres, vai dar nome às coisas. Depois aqui nós temos o adjetivo. O adjetivo, que também é uma classe de palavras variável, que vai ter como objetivo caracterizar o meu substantivo. E aí depois nós temos o verbo, o temido dos estudantes, que é uma classe de palavras também variável e que vai ter como objetivo apresentar e marcar as ações, estados ou fenômenos da natureza. E aqui ao lado nós temos os pronomes, que são as palavras também variáveis que vão acompanhar ou substituir um substantivo. Vamos ver aqui nesta plaquinha como que acontece a derivação imprópria? Nós temos aqui a frase: seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. E prestem atenção que nós temos a palavra paciente repetida 2 vezes. E aqui nós temos o processo de derivação imprópria, porque nesse segundo caso nós temos o vocábulo paciente, que é um adjetivo, ou seja, é uma característica, mas que neste caso está sendo usado como um substantivo, vai dar nome ao ser que está no hospital esperando um atendimento, o paciente. Vamos ver aqui uma questãozinha de concurso? Nós temos aqui, está provado que há 7.000 anos estes Brasis já eram habitados. Eu até destaquei aqui em verde e amarelo para vocês, né, a representação da palavra Brasil, aqui no caso que está em plural, Brasis. A palavra em destaque é formada pelo processo de derivação das palavras? Tcharam! Adivinhem só? Sim, aqui nós temos o processo de derivação imprópria. Por quê? A palavra Brasil, primeiro, que é marcado com letra maiúscula porque é uma palavra, é um substantivo próprio, certo? E aqui está marcado como um substantivo comum. Então, houve a variação do substantivo próprio para o substantivo comum. E certo? E aqui nós temos alguma mudança na forma escrita da palavra Brasil? Além de estar marcado no plural? Não, aqui eu tenho apenas escrito com letra minúscula, mas que não houve variação alguma na forma escrita, não houve acréscimo nenhuma de letra, certo? Por isso, aqui nós temos o processo de derivação imprópria, porque houve a mudança de uma classe de palavras para outra. Aqui nós temos a segunda frase. O jantar está pronto. Primeira coisa, vamos observar que a palavra jantar é um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta e assim por diante. Mas que neste caso, nesta oração aqui, primeiro está vindo acompanhado do determinante
o artigo o. E o artigo vai sempre acompanhar um substantivo. Se eu tenho aqui um verbo acompanhado de um substantivo, eu vou ter aqui um verbo que passou para um substantivo, certo? Por isso eu tenho aqui um processo de derivação imprópria, porque uma palavra que era um verbo passou a ser usado como um substantivo, certo? Meninos, agora nós vamos ter aqui um pouquinho do que vocês irão fazer esta semana. As atividades, que estão em duas partes. Está lá primeiro no livro didático e vocês irão responder as páginas 17 e 18, irão responder as questões 48, 49 e 50. Essa é a primeira parte. A segunda parte está lá no livro de atividades e vocês irão responder as páginas 3, 4 e 5. Beleza? Por hoje é isso, meninos. Até a próxima e tchau, tchau!